A graça e a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação desta semana, eu quero falar sobre a vontade de Deus. Obviamente, não há como em um curto vídeo deste tratar de um assunto tão amplo, mas ainda assim é um assunto extremamente importante. Eu me recordo que anos e anos atrás nós líamos um livro que tratava exatamente deste assunto, e muitos entre nós brincávamos: deixa eu pular para o último capítulo, porque eu estou ansioso para descobrir a vontade de Deus. Ora, todas as pessoas que temem a Deus, que querem servi-lo, gostariam que Deus, de uma maneira talvez mais direta e objetiva, mandasse um memorando, um currículo, mandasse um roteiro da sua vontade para a nossa vida. Mas assim não acontece. A vontade de Deus é descoberta aos poucos, ela é buscada, ela é discernida na caminhada cristã. O exemplo que nós temos hoje da palavra de Deus vem da própria pessoa do Senhor Jesus. Nos seus últimos momentos de vida, quando ele estava no jardim de Getsemane, ele pronunciou uma das palavras mais impactantes, talvez, em todo o seu ministério. Nós encontramos, meus amados, em Marcos capítulo 14, no versículo 36, que durante a sua oração, Jesus dizia: Abba, que significa Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O pedido de Jesus para que o cálice da ira de Deus, do sofrimento que ele iria beber, fosse afastado, não significa que Jesus estava com medo, não significa que Jesus estava temeroso dos soldados romanos, da zombaria dos judeus, ou mesmo da própria morte. O fato é que ele sabia que naqueles instantes que ele estivesse na cruz, ele levaria sobre si o peso do pecado de todos aqueles que ele iria salvar. Desde a sua mais ínfima mentira, até aquele pecado do qual você tenha completa vergonha de que alguém descubra, todos eles, todos os nossos amados, e como eu disse, de todos aqueles que Jesus um dia iria salvar, estariam sobre ele naquela cruz. Não eram escravos, não era a coroa de espinhos, não era a lança do soldado romano, mas a ira do Pai, a qual Jesus gostaria de evitar. Eu não o culpo, e tenho certeza que você também não. Nós temos um senso de autoproteção. Nós não queremos, em absoluto, as coisas ruins da vida. Nós podemos até estar amadurecidos o suficiente para aceitá-las, para encará-las de frente, para encará-las com fé no nosso Deus. Mas nós não as queremos. Nós sabemos, meus amados, que nós somos pó, conhecemos a dor, conhecemos a dificuldade, conhecemos a decepção, conhecemos tudo aquilo que nos faz dizer: afasta de mim este cálice. Agora o texto continua, e você ouviu, que Jesus vira para o Pai e complementa: mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O Senhor Jesus nos deixa, meus irmãos, o Deus vivo, o Deus encarnado aqui, um exemplo, um caminho pelo qual nós podemos andar. Eu vejo nesse caminho, meus irmãos, em primeiro lugar, a sinceridade, a transparência. É claro que Deus sabia exatamente do que estava no coração do seu Filho. Deus Pai conhece Deus Filho completamente. E Ele também nos conhece. Porém, há um aspecto no nosso relacionamento com Deus, a respeito da vontade dEle, onde nós devemos ser transparentes. Veja bem, eu não disse que devemos ser impositórios, ou seja, devemos nos colocar para Deus de uma maneira exigindo as coisas, determinando as coisas, em absoluto. Eu me refiro, meus irmãos, que nós devemos abrir o nosso coração e dizer: Deus, este é o meu desejo, é isso que eu gostaria, eu estou olhando nesta direção ou naquela, ou eu não quero isso, ou eu não quero aquilo. Isto tem, meus irmãos, um efeito terapêutico, curativo na nossa vida, porque enquanto nós pronunciamos em oração aquilo que está no nosso coração, Deus já vai agindo, nos mostrando, muitas vezes, até que aquilo é algo completamente absurdo, ou em outras vezes, que aquilo é algo até bom, mas que não está de acordo com aquilo que Deus vem mostrando, vem nos dando discernimento que seja a sua vontade. Portanto, meus irmãos, Jesus primeiro nos mostra o exemplo da transparência ali na oração. Porém, Ele também nos mostra o exemplo da submissão, que com certeza é o mais importante deste texto. Ele se coloca, ele se debruça debaixo da vontade de Deus de forma submissa, para que o que Deus havia determinado, diga-se de passagem, desde a eternidade passada,
Antes que houvesse cruz, antes que houvesse luz, já havia cruz, como disse João Calvino. E assim, meus amados, ele sabia do plano de Deus, e ele se submete a esse plano. É interessante, irmãos, nós olharmos a diferença entre os nossos desejos e a vontade de Deus. A questão, meus irmãos, aqui é que muitas vezes o nosso desejo tem uma motivação do nosso próprio conforto, da nossa própria autoproteção, da nossa satisfação. Enquanto que o objetivo da vontade de Deus é sempre a sua glória. O objetivo da vontade de Deus é sempre a sua glória. O objetivo da vontade de Deus é sempre a sua glória. O motivo pelo qual eu repeti 3 vezes isso é que muitas vezes nós vivemos uma geração que tem sido ensinada de que o objetivo de Deus é sempre lhe fazer feliz, é sempre me fazer satisfeito e agir e trabalhar para o meu prazer. Isso não é verdade. Muitas vezes, meus amados, a vontade de Deus para nós pode incluir sofrimento, pode incluir dor, pode incluir dificuldades, mas mesmo assim será para a glória de Deus. A pergunta aqui é: eu estou disposto a receber o que quer que seja da vontade de Deus, desde que Ele seja glorificado através da nossa vida? Meus amados, eu não lhe digo isso de maneira vã, ou como se eu já tivesse vivido isso, ou esteja vivendo de maneira fácil. Isto é algo muito difícil. Abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso desejo, dos nossos planos, e dizer: Senhor, a tua vontade primeiro, Senhor, o teu querer primeiro, requer de nós discernimento, submissão, transparência, amor a este Deus tão maravilhoso. Mas uma coisa eu sei: mesmo quando a vontade de Deus seja algo que não seja necessariamente agradável para nós, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Jesus sabia disso, e nós devemos saber também. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nós encararmos a vontade de Deus sempre desta maneira. Falarmos a nossa com transparência, mas sermos submissos à vontade soberana dEle, que sempre é para a glória do nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.